ensinar a vocês uma técnica bem fácil. Gostou do vídeo? Aperte em gostei. Olá, tudo bem? Pegando carona nos livros de pintura, hoje nós trouxemos para vocês a caixa Jardim Secreto, inspirado no livro de pintura do Jardim Secreto. A ideia foi brincar com imagens e depois pintá-la, como é a proposta do livro de pintura. Nós ainda trouxemos aqui um relevo, né? Fazendo um relevo nas flores. Aqui a caixa na opção quadrada e também um estudo que fizemos na versão redonda. Trabalhamos com carimbagem, pintura no carimbo, pintura no papel, luz, sombra no papel, luz, sombra na madeira, stencil e ainda esse efeito furta-cor no stencil. Eu espero que vocês gostem do passo a passo e a ideia é vocês aprenderem a técnica para depois adaptá-las em vários outros tipos de caixas e projetos com a mesma proposta. Vamos lá então? Nós vamos começar o projeto dando fundo na caixa. Na parte de baixo, onde nós vamos utilizar o tom preto, nós não precisamos dar o fundo branco. Então, nós vamos dar 2 demãos da tinta, pode ser acrílica ou a PVA preta. Nós vamos colocar a tinta com um pincel e depois alisar com um rolinho, intercalando lixa. Dentro, nós utilizamos o tom pink. E na tampa, utilizamos 2 demãos também da tinta PVA no tom mineral, da mesma forma. Nós começamos o projeto fazendo um estudo num papel. Eu aconselho sempre a fazer um estudo antes no papel, principalmente nesse tipo de projeto, porque no livro do Jardim Secreto, a diagramação é feita por computador. Então, como aqui nós vamos fazer ela manualmente, o ideal é que façamos essa quadriculagem na madeira para a gente poder dispor simetricamente os desenhos. Não precisa ser tão certinho, mas isso aqui dá uma boa... ajuda a gente bastante a deixar o desenho simétrico e proporcional. Então o que eu fiz antes? Cortei o papel mais ou menos do tamanho da caixa e fui brincando com os carimbos até formar um desenho em que tivesse uma harmonia. Na hora de fazer o quadriculado, procura dividir a caixa, né, pelo número de quadrados. Nós nos baseamos para o tamanho do quadrado no maior carimbo. Então, isso daí facilita bastante na hora de você jogar os carimbos para deixar ele mais simétrico. Então nós fizemos aqui, nesse caso, essa caixa tem 26 por 26. Nós usamos os quadrados com aproximadamente 5,5 centímetros entre eles. Agora vamos começar a fazer a carimbagem. Lembre-se daquela dica importante de calçar a peça antes. E nós vamos começar com os carimbos maiores. E depois nós vamos intercalando os outros, formando o desenho. Então, você pode utilizar a tinta acrílica preta ou a carimbeira StaZon Jet Black. Então, vamos depositar o carimbo na carimbeira. Lembre-se da dica de primeiro a gente vem para o papel. E depois vamos para a caixa. Eu vou começar carimbando a flor bem no centro da caixa, esse quadrado central. Essa parte aqui do meio é o ponto G da caixa. Lembra que eu já expliquei no vídeo de como carimbar, né? Então a gente tem que fazer um pouquinho mais de pressão, que é aquele ponto onde a tinta é mais difícil de passar.
Agora, nós vamos vir com essa florzinha aqui, bem pequena, no meio do quadrado, no meio deste primeiro quadrado. Agora, entre essas duas flores, nós vamos colocar as borboletas. Agora nós vamos pegar esse carimbo dessa florzinha, primeiro no papel, e vamos vir aqui na direção desta florzinha menor. Vamos carimbar uma vez aqui e outra vez mais pertinho da borda. Agora, esta flor que eu carimbei aqui no papel, nós vamos fazer vamos recortar para fazer uma máscara. Fiz uma máscara com o carimbo de florzinha. E vou carimbar as folhas como se ela estivesse saindo da flor. Nessas aqui do meio faço 3 folhinhas e nas laterais 2. Agora eu venho com essa outra flor média e vou preenchendo. Eu coloco ela mais próxima dessa flor grande. Agora eu vou preencher esse círculo com este carimbo. Nós vamos utilizar ele um de cada lado. Então, como que eu fiz aqui? Eu risquei aqui no próprio carimbo, bem na direção do risco da caixa, para poder me auxiliar na hora de carimbar. Então, como que nós vamos fazer? Vou carimbar um pra cá e o outro pra cá. Dica preciosa, vamos primeiro no papel. E agora eu venho aqui, já tá arriscada a flor aqui na direção da linha que eu quero preencher. Esse é o mais difícil de carimbar, porque eu quero deixar ele simétrico. Se der uma falhadinha, não tem problema, depois a gente conserta. Agora, do outro lado, eu inverti o risco aqui no carimbo. Agora eu venho com este carimbo de passarinho. Agora, entre essas duas flores, eu vou jogar esse carimbo de florzinha mais cheia. Você pode ir brincando com os carimbos que você tem aí, brincando de mudar também o desenho. Essa aqui é uma ideia que nós estamos dando. E eu vou preencher agora esses espaços com essa outra florzinha.
Agora eu pego um papel, gramatura 180, e vou com a mesma carimbeira Stazon, vou carimbar aqui esta florzinha média. Pego uma borracha e venho aqui com cuidado tirando o quadriculado que foi feito a lápis. Terminamos a parte de carimbagem. Agora vamos começar a fazer a pintura na madeira, depois eu vou passar para a pintura no papel. As cores utilizadas foram a cor violeta, pink, verde natal, clorofila, amarelo da Índia ou azul caribe. Você pode usar tanto a PVA quanto a acrílica. Nós vamos utilizar, então, vamos pegar um pouquinho da tinta, um pincel redondo, eu estou usando o pincel número 3, tá? É o Royal Fusion, mas você pode pegar um que você tem aí, um pincel que não seja nem tão grande, mas também não pode ser muito pequeno. Um pincel redondo de ponta. Vou pegar um pouquinho da tinta, um pouquinho de água, não precisa ser muita água. Por quê? Porque nós vamos fazer agora o aquarelado da água sobre tinta. Então a gente só colocou um pouco de água aqui na tinta. Vou começar aqui com essa flor maior. Eu venho mais nas beiradinhas dela. Coloco um pouquinho da tinta. Depois eu pego o pincel, molho, hidrato, tiro um pouquinho da água num pano e eu venho tirando a tinta com ele deitado. Olha, eu venho com ele deitado e vou tirando a tinta. Se eu quisesse deixar só nesse tom, eu arrastaria um pouquinho agora para aqui dele mais fraquinho. Mas, como eu pretendo usar 3 tons aqui, eu vou deixar clarinho aqui no centro. Eu coloquei um pouquinho de água na tinta só para não ficar tão grossa, mas a ideia, você pode usar até ela pura. Então, molha o pincel, venho com o pincel molhado deitado e vou tirando. Agora eu venho com o tom pink e faço a mesma coisa, só que mais pra dentro. O que eu vou fazer? Eu jogo a tinta aqui, molho o pincel, tiro o excesso da água e venho com a água formando um aquarelado. E eu vou fundindo os 2 tons. Ponho um pouquinho da tinta aqui displicentemente. Venho agora molhando com a água e eu vou fundindo os 2 tons. Eu vou ensinar uma flor de cada. Vou mostrar para vocês fazendo uma flor de cada na madeira, depois no papel, para o vídeo não ficar tão longo. Essa é uma caixa que ela vai demorar um pouquinho mais para ser feita. Mas ao invés da gente pintar no papel e depois guardar o livro numa gaveta, nós vamos fazer uma caixa que vai enfeitar lindamente a nossa casa. Isso aqui também fica bem legal para fazer uma caixa para colocar o próprio livro, para quem gosta de pintar, né? Para quem tem os livros, dá para fazer uma caixa do tamanho do livro. Então eu vou fazer isso nas 5 flores, fazer esse mesmo passo.
e vou esperar secar para depois fazer a luz. Agora, esta parte aqui da flor, eu vou utilizar o azul Caribe. Eu já tô com o pincel mais hidratado, então eu nem molhei a tinta. Eu já venho direto aqui. Vou fazendo duas de uma por vez. Molho o pincel, tiro o excesso da água. Agora eu vou fazer a mesma técnica em todas as outras flores. Vou acelerar o vídeo para não ficar muito cansativo, mas eu vou fazer uma de cada, vocês vão prestando atenção. Eu já falei as cores que eu utilizei, vocês vão prestando atenção. Agora, nós vamos pintar as borboletas. Eu vou utilizar o flotado raiado. Quem tiver dificuldade, que não tiver muita habilidade no pincel chanfrado, pode fazer com o pincel redondo mesmo, você vai conseguir um efeito parecido. Só tô querendo ensinar pra vocês uma outra forma de fazer. Então, o flotado raiado, eu vou começar então com essa cor aqui, violeta. Eu coloco um pouquinho de tinta só nesse ladinho maior aqui do pincel. O pincel estava na água, eu tirei. Trabalhei um pouquinho a tinta. E venho aqui com ele deitado. Olha, ele tá deitado. Eu venho fazendo um vai e vem. Como se eu estivesse pintando ele com lápis de cor. Faço um vai e vem nele aqui. E vou deixando esse manchadinho que o pincel vai dando. Eu vou deixando ele aqui. Eu começo com essa cor mais escura. Aqui na pontinha. Comecei com o violeta. Agora eu venho com o pink.
Faço a mesma coisa, trabalho com o pincel, pego um pouquinho da tinta pura, trabalho com o pincel. Só que eu venho um pouquinho mais para baixo. Eu não passo muito em cima onde eu passei do violeta. Eu venho um pouquinho mais para baixo. Eu vou utilizar esses dois tons assim agora. Aqui eu vou fazer com o violeta e com o pink. E aqui pra dentro, e o amarelo, agora eu pego o amarelo da Índia e venho ao contrário, iluminando. Eu posso fazer isso também com pincel de luz seca, só para ensinar vocês uma outra forma de fazer. Venho com cotonete e limpo a tinta. Esse é um pincel chanfrado 3/8, ele não é um pincel grande. Como a borboleta é pequena, eu tô usando um pincel menor. E aqui no meio, eu vou utilizar o azul Caribe. Agora eu peguei um pincel de luz seca, que ele é um pincel de uma cerda mais dura, com a pontinha redonda. Sequei tudo. Então, esse passo agora é um passo assim que é uma terapia, né? Do mesmo jeito que é uma terapia pintar com o lápis, é uma terapia a gente fazer esse trabalho. É uma delícia, você vai ficar bastante tempo pintando as flores. Você pode variar as cores, né? Essa aqui foi uma sugestão. Mas agora é uma dica bem legal, nós vamos fazer a luz. Já tá bonito assim, mas eu acho que com a luz vai ficar bem mais legal. Então eu vou usar o amarelo da Índia. Aqui, olha, é sem água, ela é seca. Nós vamos tirar o excesso da tinta num paninho seco. A gente tira o excesso e eu venho aqui e vou dando a luz. Pintamos então a madeira, agora vamos para o papel. Podemos fazer a mesma coisa com o papel, pintar, aquarelar, com a tinta, com o pincel, jogar água da mesma maneira. Só que o papel ele vai absorver mais a tinta. Então o que vai acontecer? Ela vai ficar um tom um pouquinho mais escura que a madeira e se você também jogar muita água pode rasgar o papel, mas dá pra fazer. Eu já fiz muitas vezes e gosto de fazer, mas eu vou ensinar pra vocês um outro jeito que fica mais fácil. Como acabamento é tudo no trabalho eu gosto de levantar a florzinha, eu vou começar pintando o fundo da florzinha. Então, vamos começar aqui pegando um pouquinho da tinta pink. Tiro o excesso no papel e venho pintando aqui atrás do papel das flores. Pintamos o fundo. O que eu fiz agora? Eu recortei a flor, esta flor grande eu recortei só o miolo dela, só o miolo. Recortei essa outra flor, ela já tá com o fundo pintado, que eu pintei tudo de uma vez. E aqui deixei as de fundo rosa separadas das de fundo azul, que eu vou intercalar as duas cores. Então o que eu vou fazer agora? Eu tô com a buchinha só sujinha, né? Ela tá só sujinha, nem carreguei ela. Com esse sujinho que sobrou do que eu pintei a parte de trás, eu seguro ela aqui e venho
pintando as beiradas. Se você achar que precisa carregar ela um pouco mais, pode carregar, lembrando de tirar o excesso da tinta. E eu venho jogando aqui trabalhando com esse tom azul. Aqui, nessa flor maior, eu vou começar com o pink. Venho com o pink. Pinto com a buchinha, fica bem fácil e dá um efeito bem legal esfumado. Lembrando que tem que ser pouca tinta. Então, eu venho primeiro com a pink, depois eu venho com a cor violeta, tiro bem o excesso da tinta, pego um pouquinho da tinta, tiro bem o excesso no papel, girando para carregar inteira. E eu venho mais na beiradinha com o tom violeta fazendo uma sombra. Nessas florzinhas menores, eu vou dar uma dica que fica mais fácil de a gente trabalhar. Eu venho com a azul, eu pinto todas de uma vez, de azul, e pinto a rosa também, todas de uma vez. E agora eu venho com o pincel de luz seca com o amarelo. E venho fazendo a luz. Aí, aqui eu já tô fazendo como eu fiz na caixa. Só que no papel ela absorve um pouco mais a tinta. Eu posso usar um pouco mais de tinta, não preciso limpar muito. Faço a luz. Vou fazendo a luz aqui um por um. Na pequenininha. E depois eu recorto, fica mais fácil. Porque se eu estiver fazendo com ela recortada já, fica bem mais trabalhoso. Então, aqui estão nossas flores. No miolinho aqui, eu pego um pouquinho do tom pink com o pincel de luz seca e eu pinto aqui de pink. Pode até deixar passar um pouquinho, que eu vou colocar um botão aqui e eu quero que apareça o pink. Qual é a ideia agora? Vamos supor que pintamos todas as flores. O que vamos fazer? Vamos escolher uma das cores, no caso eu escolhi o azul caribe, pode ser o pink, pode ser o orquídea, você que escolhe. E vou pintar aqui, vou dar 2 demãos nessa lateralzinha. Espero secar, venho aqui com os apliques já recortados. Vou utilizar, pode ser a cola branca. Coloca a cola aqui na madeira. E eu vou virar, eu não vou colocar ela certinho da mesma posição da flor. Eu vou dar uma viradinha nela e vou também dar uma viradinha aqui, dar uma boleadinha aqui com o dedo para levantar, para ela ficar bem levantadinha, fica bem bacana. Coloco um pouquinho a cola aqui no meio e viro a florzinha, né? Posso até utilizar o cabo do pincel para ela ficar em alto relevo. Vou fazer isso também nessas pequenininhas. Por isso que a gente precisa pintar a parte de trás da florzinha. Na rosa. Então, eu quis dar relevo em algumas flores, em algumas peças. Essa flor não dei relevo e nem dei relevo na borboleta. Então, quando você estiver montando o seu projeto, sempre pensa nisso, em alguns elementos para dar o relevo.
Fica viva a caixa, né? Então, pensamos, vamos fazer isso em todas as flores. E uma dica importante agora, antes de trabalhar com os strass, eu gosto de passar o verniz, porque alguns tipos de strass, eles ficam foscos depois que passa o verniz spray. Alguns sim, alguns não. Então, na dúvida, agora depois desse passo, a gente passa o verniz spray. Já ensinei pra vocês como que a gente faz. Chacoalha, 30 centímetros de distância, passa uma camada bem fina do verniz spray, espera secar, depois vem, se você quiser, passa outra camada bem fina. É melhor do que ficar depositando muito verniz ao mesmo tempo, que ele pode escorrer e manchar. Vamos fazer de conta, então, que já passei o verniz. Eu vou utilizar essa cola, é maravilhosa, essa cola de silicone, tá? Lançamento da True Colors. Eu vou utilizar essa cola para colar as pedrinhas que não vem com adesivo. Então, esse aqui era uma bailarina que eu tinha, eu recortei os pezinhos dela, não sei como é que chama, os bracinhos dela. E coloquei aqui que eu precisava de uma peça grande. Mas aí você vê o que você tem aí na sua casa de strass, de pedrinha, de chaton. Então, se o chaton... Botão, fica super bonito utilizar botão. Trabalhar com o que você tem aí. E essa cola da True Colors, ela demora um pouquinho mais para secar, mas ela dá um efeito bem legal. Eu vou trabalhar, o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhando com as pedrinhas, colocando aqui nos detalhes, nos miolos da flor. A ideia é emperequetar bastante, que vai dar vida para essa caixa, né? Então, essa parte de colocar as pedrinhas é a última parte do projeto, sempre, depois que passou o verniz. Então, terminamos aqui a tampa. Tcharam! Num passe de mágica, está aqui a nossa tampa terminada. Então, utilizei os chatons, utilizei os chatonzinhos aqui na borboleta, nas flores. Cada bolinha que tinha, a gente colocou. Na parte de baixo agora, eu vou fazer o seguinte, dá uma medida aqui mais ou menos, tira a tampa, mede mais ou menos aqui no meio da parte de baixo. Minha mãe gosta que meça tudo com a régua, eu já sou mais no olhômetro. Mas mede para ficar bem direitinho aqui. Posiciona o stencil, esse é um stencil da Opa. Eu pego a textura então light branca, pego um pouco dela com uma espátula. E passo, seguro aqui de um lado do stencil e eu aliso. Seguro aqui e tiro de uma vez. Espero secar essa textura. Agora, secou, espero secar, ela demora um pouquinho para secar. Pode até acelerar, mas ela demora. Então, o ideal é que você faça isso no dia seguinte. Então, eu lavo o stencil. Se você quiser, você pode fazer isso dos 4 lados. Eu fiz em 2 lados da caixa. Então, a gente pega o stencil limpo, posiciono ele na textura e eu começo a fazer o sombreado imitando um furta-cor. Então, eu começo com o tom mais escuro, pego um pouquinho da tinta violeta, tiro o excesso, venho com ela e pinto aqui no meio. Depois eu dou uma olhada se ficou branco em alguns lugares, eu mudo o stencil de lugar. Depois eu venho com a rosa, pinto mais um pedaço da borboleta. Venho com o azul, mesma coisa, tiro o excesso,
pinta essa pontinha aqui dela. E com o amarelo, eu finalizo. Finalizo. Então, vai dar esse efeito tom sur tom. Se você quiser, você joga nos quatro lados. Eu fiz aqui só de um lado. Depois, passa o verniz de sua preferência. Eu vou passar o verniz spray. Aqui eu já tinha passado antes de colocar os chatons. E aqui é uma sugestão dela na versão redonda. Ainda não colei aqui os chatons. Mas ela na versão redonda, ela na versão quadrada. Todos os carimbos utilizados são da Loucas por Caixas. Se você quiser alguma informação sobre carimbos, por favor, mandar apenas por e-mail, loucasporcaixas@terra.com.br. Na descrição do vídeo eu coloco todo o material utilizado, as tintas, todo o material é da True Colors, nossa parceira de longa data. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo!